E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. A gente vai desvendar um dos experimentos mais polêmicos da psicologia, o experimento da prisão de Stanford. Imagine só. Estudantes universitários, numa prisão simulada, no porão da universidade, divididos entre guardas e prisioneiros. O que será que rolou? Essa é a história do livro Efeito Lucifer, do Philip Zimbardo, que conduziu esse experimento nos anos 70. A ideia era investigar como as pessoas se comportam em posições de poder e submissão, e os resultados são de arrepiar. Pô, a galera surtou. Teve briga, gritaria, conta tudo. Calma, vamos devagar. Primeiro, o Zimbardo escolheu os participantes a dedo para garantir que todos fossem psicologicamente saudáveis, sem histórico de violência. A ideia era ver como pessoas comuns reagem a essa situação extrema. Quer dizer que os caras eram tipo a gente. Gente normal indo pra faculdade, sabe? Exatamente. E para aumentar o realismo, o Zimbardo chamou a polícia de Palo Alto. Os prisioneiros foram presos em casa, acusados de roubo, com identificação, fichamento, tudo de verdade. Caramba, que loucura, imagina o susto. Mas e aí, como era essa prisão? Era tipo filme de Hollywood. A prisão foi montada no porão do Departamento de Psicologia da Stanford. Era simples, mas a atmosfera era pesada. Os prisioneiros usavam uniformes humilhantes, sem roupa íntima, com número no peito e corrente no tornozelo. Pra mostrar que eles estavam em posição de submissão. Isso! E os guardas? Uniformes, óculos escuros para evitar contato visual, apitos, cacetetes, mas sem instrução de como agir. O Zimbardo só pediu para manterem a ordem. E como eles lidaram com esse poder? Será que viraram os machões da história? É aí que a coisa fica assustadora. Rapidamente, os guardas começaram a controlar tudo, impor regras arbitrárias, punições humilhantes, flexões, privação de sono e até confinamento solitário num cubículo que eles chamavam de buraco. E os prisioneiros aceitaram tudo. No começo, alguns tentaram resistir, mas foram subjugados. A maioria se tornou submissa passiva. Parece que a coisa ficou pesada. É. Mas por que os guardas agiram assim? Era maldade dentro deles ou a situação despertou algo? Essa é a questão central do livro. O Zimbardo argumenta que não se trata de maçãs podres, indivíduos cruéis, mas do contexto, da situação, que corrompe até pessoas boas. A gente pode virar um monstro por estar no lugar errado, na hora errada, que medo. É isso que o Zimbardo chama de efeito Lúcifer, inspirado na figura do anjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus e virou o diabo. A bondade corrompida pelo poder, pela situação, pelo sistema. E esse efeito Lucifer só vale para prisões. Não, essa é a parte mais importante. O efeito Lúcifer se manifesta em várias situações. Trabalho, escola, relações pessoais, até nas redes sociais, sempre que há desequilíbrio de poder. Interessante. Mas e aí, como a gente identifica esse efeito Lucifer no dia a dia? Zimbardo fala da importância de prestar atenção a alguns sinais. A desumanização do outro, linguagem preconceituosa, justificar a violência em nome de uma ideologia, obediência cega à autoridade, conformidade ao grupo, falta de empatia. Parece o que rola nas redes sociais. Ataques, fake news, falta de limites, de ética. Perfeito. O Zimbardo alerta para os perigos da internet, onde o anonimato facilita a agressividade, os discursos de ódio. Mas se o efeito Lúcifer está em todo lugar, estamos condenados a repetir os erros do passado. Não tem como combater isso. Calma, nem tudo está perdido. O Zimbardo também discute soluções e estratégias para fortalecer nossa resiliência moral, resistir à influência do sistema, cultivar compaixão, empatia, senso crítico. Que bom. E quais são as dicas do Zimbardo? Como a gente se blinda contra o efeito Lúcifer? Ele fala muito do autoconhecimento, de entender nossos valores, limites e fraquezas. Destaca o papel da educação, da informação, do debate, da crítica, de construirmos uma sociedade mais justa. Faz sentido. Se a gente se conhece, tem valores sólidos, se informa, pensa criticamente, fica mais difícil cair na lábia de líderes autoritários ou se deixar levar pela pressão do grupo, né? Exatamente. E ele também fala da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender suas dores, motivações, perspectivas. Empatia é o antídoto contra a desumanização, um dos pilares do efeito Lúcifer. Gostei. Empatia, compaixão, senso crítico, coragem. Mas como a gente aplica isso no dia a dia? Por exemplo, antes de compartilhar uma notícia, checar a fonte, ver se é verdade, se não é fake news. Ou, ao ver alguém sendo atacado, se posicionar, defender a vítima, mostrar que você não concorda com aquele comportamento. Verdade. Pequenas atitudes que fazem diferença. Em vez de reclamar, usar as redes sociais para espalhar mensagens positivas, promover o debate. Exato. E essa ideia de construir pontes me leva a outro ponto. A importância do contato humano, do diálogo, da troca de experiências, da convivência com a diferença. Quanto mais a gente se isola, mais fácil é cair em preconceitos. E para combater o isolamento, o Zimbardo nos convida a sermos curiosos, a buscar contato com outras culturas, outras realidades. Viajar, ler, conversar com pessoas diferentes, ampliar horizontes. Adorei. Viajar, ler, conversar. Mas e quando a gente vê uma injustiça, violência, abuso de poder? O que fazer?
É uma pergunta difícil e o Zimbardo reconhece que não há resposta fácil. Ele lembra que resistir ao mal exige coragem, determinação e, às vezes, risco. Mas ele nos encoraja a não nos calar, a denunciar, a defender os mais fracos, a lutar por um mundo mais justo. Ele dá exemplos de pessoas que fizeram isso, heróis da vida real. Sim, ele dedica um capítulo a histórias de pessoas que se arriscaram para salvar judeus no Holocausto, que enfrentaram ditaduras, lutaram por direitos civis, denunciaram corrupção. Que inspirador. A gente não precisa ser um super-herói para fazer a diferença. Cada um tem o potencial para agir com compaixão, coragem e justiça. Exatamente. O Zimbardo nos convida a sermos mais atentos às oportunidades de fazer o bem, a não subestimar o poder de nossas ações. Cada gesto de gentileza, cada palavra de conforto, cada ato de solidariedade contribui para um mundo melhor. Nossa, que conversa profunda. Mas, voltando ao experimento, o que aconteceu com os participantes depois? O experimento foi interrompido depois de 6 dias, porque a situação estava insustentável. Os guardas estavam abusivos, os prisioneiros traumatizados, e o próprio Zimbardo se envolveu demais na dinâmica da prisão. Que tenso. Como eles lidaram com isso? Muitos ficaram traumatizados, com sequelas que duraram anos. O Zimbardo reconhece os erros éticos do experimento e se dedicou a acompanhar os participantes, oferecendo suporte psicológico. Ainda bem. Mas esse tipo de experimento deveria ser feito. O fim justifica os meios. É uma questão polêmica que divide a comunidade científica. Alguns defendem o aprendizado sobre a natureza humana e a ética na pesquisa. Outros criticam a crueldade e o sofrimento e questionam se os resultados justificam os meios. E o Zimbardo, o que ele diz? Ele reconhece os erros, mas defende a importância histórica e científica do experimento. Ele acredita que o experimento é um alerta, um espelho do lado obscuro da humanidade. É muita coisa para pensar. Mas acho que essa é a função de um bom mergulho profundo, né? Nos tirar a zona de conforto, nos fazer questionar, nos inspirar a sermos melhores. Concordo. E você, o que achou dessa história? O que te impactou mais? O que te fez pensar? Fica a pergunta. Mas antes de terminarmos, temos mais um ponto. O heroísmo banal, que o Zimbardo explora no livro. Ele argumenta que todos nós podemos ser heróis no dia a dia, com atitudes simples, mas corajosas. Para entender melhor, vamos continuar nosso mergulho na próxima parte. Até já. E aí, preparados para a gente mergulhar ainda mais fundo nesse efeito Lúcifer? Preparadíssima. Você tinha falado que esse efeito Lúcifer acontece em várias áreas da vida, não só em prisões, né? Quero saber mais sobre isso. Então, o Zimbardo usa o experimento da prisão como um microcosmo, sabe? Uma forma de entender como o poder, a autoridade e a desindividualização corrompem as pessoas, mesmo em lugares normais. Tipo no trabalho, na escola, na família até. Exatamente. É. Ele dá vários exemplos de como esse efeito aparece em empresas com chefes abusivos, escolas com bullying, grupos religiosos com líderes manipuladores, até em relacionamentos abusivos, onde um domina o outro. Nossa, é verdade, nunca tinha pensado por esse lado. Mas e como a gente identifica esse efeito Lúcifer no dia a dia? Tem algum sinal de alerta? O Zimbardo fala bastante sobre a importância de prestar atenção em alguns sinais, tipo a desumanização do outro, usar a linguagem preconceituosa, justificar a violência com uma ideologia, obediência cega à autoridade, seguir o grupo sem pensar, falta de empatia, sabe? Isso me lembra muito o que rola nas redes sociais, sabia? As pessoas se escondem atrás de perfis falsos, atacam, espalham notícias falsas e parece que perderam a noção do limite, da ética. É um exemplo perfeito. O Zimbardo também fala dos perigos da internet, onde o anonimato e a falta de contato real facilitam a agressividade, os discursos de ódio e as bolhas que só reforçam preconceitos. Mas se esse efeito Lúcifer é tão comum, será que a gente está condenado a repetir os erros do passado? Não tem como combater essa tendência à corrupção? Calma, não precisa se desesperar. O Zimbardo também dedica uma boa parte do livro a falar de soluções, de como a gente pode fortalecer nossa, digamos, resistência moral, resistir à influência negativa do sistema, sabe? Cultivar a compaixão, a empatia, o senso crítico e ter coragem de lutar pelo que é certo. Então me fala, quais são as dicas do Zimbardo? Como a gente se protege contra o efeito Lúcifer? Ele fala muito da importância de se conhecer, de saber nossos valores, nossos limites, nossas fraquezas, e também do papel da educação, da informação, do debate, da crítica, de construirmos uma sociedade mais justa, sabe? Se a gente se conhece melhor, se a gente tem valores firmes, se a gente se informa e pensa criticamente, fica mais difícil cair na lábia de gente autoritária ou se deixar levar pela multidão, né? Exatamente. Ele fala também da empatia, de se colocar no lugar do outro, tentar entender a dor, motivação, o ponto de vista do outro. A empatia é um antídoto poderoso contra a desumanização, que é um dos pilares do efeito Lúcifer. Gostei. Empatia, compaixão, senso crítico, coragem, tudo a ver. Mas, e na prática, como a gente usa isso no dia a dia? Me dá uns exemplos. Por exemplo, na hora de compartilhar uma notícia nas redes sociais, que tal checar a fonte antes, ver se a informação é verdadeira, se não é fake news? Ou quando você vê alguém sendo atacado, humilhado, que tal se posicionar, defender a vítima, denunciar o agressor?
Mostrar que você não apoia esse tipo de comportamento. Verdade. Pequenas ações que podem fazer diferença. Em vez de só reclamar, a gente pode usar as redes sociais para espalhar mensagens positivas para ter um debate construtivo. Isso aí. E essa ideia de construir pontes me lembra outro ponto importante. A importância do contato humano, do diálogo, da troca de experiências, de conviver com a diferença. Quanto mais a gente se isola, mais fácil fica de cair em preconceitos, né? Sim. E para combater isso, o Zimbardo nos convida a ser mais curiosos, a buscar contato com outras culturas, outras realidades, outros pontos de vista, viajar, ler livros, assistir filmes, conversar com pessoas diferentes, ampliar nossos horizontes. Adorei essa ideia. Viajar, ler, conversar, tudo de bom. Mas e quando a gente se depara com uma situação de injustiça, de violência, de abuso de poder? O que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta difícil, e o Zimbardo sabe que não tem uma resposta simples. Ele lembra que lutar contra o mal não é fácil, exige coragem, determinação e às vezes até colocar-se em risco. Mas ele nos encoraja a não nos calar diante da injustiça, a denunciar abusos, a defender os mais fracos, a lutar por um mundo mais justo e humano. Ele dá exemplos de pessoas que fizeram isso? Pessoas comuns que viraram heróis da vida real. Sim, ele tem um capítulo inteiro dedicado a histórias de pessoas que se arriscaram para salvar judeus durante o Holocausto, que enfrentaram ditaduras, que lutaram pelos direitos civis, que denunciaram corrupção, que se posicionaram contra a opressão. Nossa, que inspirador. Essas histórias mostram que a gente não precisa ser um super-herói para fazer diferença, né? Que cada um de nós tem o potencial de agir com compaixão, coragem e justiça. Exatamente. O Zimbardo nos convida a ficarmos mais atentos às oportunidades de fazer o bem, a não subestimar o poder das nossas ações, por menores que pareçam. Ele lembra que cada gesto de gentileza, cada palavra de conforto, cada ato de solidariedade contribui para construir um mundo melhor. Nossa, essa conversa está sendo muito profunda e inspiradora. Mas antes de a gente terminar, eu queria voltar com aquele ponto que você mencionou no começo. O experimento da prisão de Stanford, que aconteceu com os participantes depois que o experimento acabou. Então, vamos para a última parte do nosso mergulho no efeito Lúcifer. A gente parou na parte 2 falando de heróis. Heróis? Mas não aqueles de filme, né? A gente estava falando que o Zimbardo chama de heroísmo banal. Isso aí. O Zimbardo acha que heroísmo não é só para pessoas extraordinárias. Ele acredita que a gente pode ser herói no dia a dia com atitudes simples, mas corajosas. Que legal. E como seria esse heroísmo banal na prática? Os exemplos. Imagina que você está no ônibus e vê alguém sendo assediado. Você pode ficar quieto, com medo, ou pensar que não é problema seu. Ou pode ter a coragem de se manifestar, defender a vítima, chamar a atenção do agressor. Entendi. É tipo fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil ou arriscado. Exatamente. Outro exemplo. Você trabalha numa empresa com corrupção. Pode fingir que não vê, para não se meter em problema. Ou pode denunciar o esquema, mesmo sabendo que pode sofrer consequências. Ter coragem de enfrentar a injustiça, principalmente quando tem gente poderosa envolvida, não é fácil. E é aí que entra o que o Zimbardo chama de resistência heróica. Ele acredita que a gente pode fortalecer essa capacidade de resistir à influência do sistema, de não aceitar a injustiça, de agir de acordo com nossos valores. E como a gente faz para fortalecer essa resistência heróica? Tem algum tipo de treinamento? O Zimbardo dá várias dicas. Ele fala da importância do autoconhecimento, de saber quem a gente é, o que a gente acredita, nossos limites, e também de se conectar com outras pessoas que pensam parecido, formar uma rede de apoio, se inspirar em exemplos de coragem. Tipo, se juntar com quem quer um mundo melhor. Fazer diferença em grupo. Isso. Ele também fala de pequenas atitudes, de não subestimar a gentileza, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade. Ele acha que a gente pode mudar o mundo aos poucos, fazendo a nossa parte. Sim, ele acredita que a mudança social começa na gente, nas nossas escolhas, nas nossas ações. Ele nos convida a ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Que mensagem bonita. Mas me diz, voltando ao experimento da prisão, você acha que ele nos dá alguma esperança? Afinal, vimos como pessoas comuns podem se corromper pelo poder. É verdade que o experimento mostra o lado ruim do ser humano. Mas também mostra que a gente pode escolher ser diferente, resistir à influência negativa, agir com compaixão e coragem. A gente tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Exatamente. E o Zimbardo acredita que a gente tem uma tendência natural para o bem, para a cooperação, para a compaixão. Ele nos convida a cultivar isso, a fortalecer a resistência heróica, a acreditar num mundo melhor. Que mensagem poderosa. Acho que é a melhor forma de terminar nosso mergulho no efeito Lúcifer. Com esperança. Com certeza que podemos fazer a diferença. Concordo. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou dessa jornada? O que te impactou? O que te inspirou? O que te fez pensar? Esperamos que esse mergulho profundo tenha te provocado, te instigado e te dado ferramentas para construir um mundo mais justo, humano e compassivo. E lembre-se, o efeito Lúcifer nos mostra que a escolha é sempre nossa. Até a próxima. E que a força do bem esteja com você.